Graça e paz, amada igreja, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuarmos o nosso Deus, Deus que é poderoso, digno de toda a glória, honra e todo o louvor. Hoje é um dia muito especial, comemora-se o Dia dos Pais. Eu quero aproveitar esse momento aqui para desejar a você, papai, homem guerreiro, homem que educa os filhos com a palavra do Senhor, homem que sabe o que é chorar na madrugada, quando vê as necessidades de seus filhos, homem que batalha para dar uma boa educação, que supre as necessidades de um filho e que principalmente o ama e o abraça quando ele mais precisa. A você, pai, eu quero desejar aqui, em nome do ministério, um feliz Dia dos Pais para você. Parabéns pelo seu dia. E que o Senhor continue lhe dando sabedoria do alto dos céus para guiar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento, irmãos, para darmos início a este culto? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, meu Deus, para este momento ao qual nós iremos refletir a tua palavra. Palavra esta, ó Deus, que nos santifica, nos transforma, nos guia e principalmente, Pai, nos leva para mais perto de Ti. Quero pedir a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, uma bênção especial pelos pais, pais com P maiúsculo. Que o Senhor dê a eles saúde, prosperidade, para que tenham condições de ser bênção na vida de seus filhos. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, encontre liberdade para falar conosco através da tua palavra, nesta tarde maravilhosa de domingo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos, neste momento, refletir na palavra de Deus, o Salmo 127 será o texto da nossa reflexão nessa tarde. Abra aí a sua Bíblia, seu notebook, acesse sua Bíblia pelo seu smartphone. Salmo 127, versículos de 1 a 4. Tá bom? Este é um salmo para a família, um tempo especial para reflexão. Muito bem. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 127. Se não for o Senhor que construir a casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando entrar ou enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém.
Muito bem. Hoje, por ser o Dia dos Pais, é o dia em que a família se reúne, é o dia em que os filhos procuram de alguma forma honrar os seus pais dando um abraço, um presente, fazer uma visita. E o Salmo 27, quero destacar no versículo 3 o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então o pai que hoje recebe um abraço do filho, está recebendo um abraço de uma herança que Deus te deu. Os filhos são herança do Senhor. Por isso é nossa responsabilidade, pais, cuidar dos nossos filhos para a glória de Deus. Porque é herança do Senhor. E por ser herança do Senhor, é algo que nós recebemos da parte de alguém. Obviamente, nós recebemos os nossos filhos do Senhor, por isso é herança do Senhor. E agora é nossa responsabilidade cuidar dos filhos. E parabéns, pai, que hoje é velho, que conseguiu, pela misericórdia de Deus, conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Se hoje você recebe um abraço, a honra e o reconhecimento de seus filhos, foi porque você os guiou no caminho da verdade, no caminho de Deus. Parabéns. Os filhos são herança do Senhor. E como herança do Senhor, compete nós disciplinar os nossos filhos. E disciplinar os filhos quer dizer corrigi-los em amor. A disciplina para com os nossos filhos deve ser uma disciplina justa, consistente, sobretudo feita com amor, para que o desenvolvimento dos nossos filhos aconteça de forma saudável. Para que os nossos filhos temam a Deus e sigam os seus preceitos. E com isso eles cresçam na graça e no conhecimento que há somente em Cristo Jesus. Os filhos são pessoas e assim devem ser guiados, ensinados e treinados para serem homens bons, mulheres de Deus, homens de Deus. Se o pai ensinar e praticar os princípios bíblicos, os seus filhos vão segui-los. É muito importante para os nossos filhos verem em nós aquilo que nós queremos ensinar para eles. É muito importante. Porque senão cai naquela história de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É estranha essa frase. Mas os nossos filhos encontram muito mais amparo quando eles veem em nós o exemplo e passam a nos imitar. Principalmente no que se refere ao temor do Senhor e à prática do que está escrito na palavra de Deus. E ninguém nasce sabendo. Por isso nossos filhos devem ser treinados e guiados de acordo com a palavra de Deus. E treinamento requer esforço. Não adianta você ensinar um princípio da palavra de Deus para o seu filho hoje e achar que ele vai seguir piamente amanhã. É investimento a longo prazo. Por isso eu parabenizei os pais que hoje já são de idade, já são velhos, mas que conseguiram guiar seus filhos nos caminhos do Senhor. E hoje estão recebendo a honra por isso.
porque é um investimento a longo prazo. Não substitua a educação bíblica dos seus filhos por aparelhos eletrônicos, por distrações, em frente a uma tela de computador apenas. Mas leia para eles histórias bíblicas. Ore com eles. Vá à igreja com eles. Sirva a Deus com eles. Para que eles possam compreender e seguir a vontade de Deus. E se tornarem com isso homens e mulheres segundo o coração de Deus. Hoje nós ouvimos falar de doutrinação nas escolas, por mídias, por redes sociais. E se você não doutrinar o seu filho, o mundo vai doutrinar. Se você não ensinar o seu filho, o mundo vai ensinar. Se você não influenciar o seu filho, o mundo vai influenciá-los. Por isso, papai, mães, aproveitando a oportunidade aqui, treine os seus filhos, lidere os seus filhos, para que eles possam ser guiados e ensinados de acordo com os princípios da palavra de Deus. E o mais importante, seja um exemplo para os seus filhos. O pai deve buscar a ajuda de Deus em tudo, para ter a possibilidade de agir e reagir segundo a vontade de Deus. Se ele agir mostrando amor e uma vida correta, os filhos seguirão o exemplo. Os filhos precisam de um referencial. E nada melhor do que ter o pai ou a mãe como um referencial de crente, um referencial de alguém que teme a Deus, um referencial de um cristão. Nada melhor. Então, se o pai ensinar e praticar os princípios da palavra de Deus, os seus filhos vão segui-los com certeza. Outro dia nós estávamos no culto aqui no lar e nós nos curvamos de joelhos para orar. E minha esposa tirou uma foto nossa orando. E quando nós olhamos na foto, os nossos filhos estavam ajoelhados. Filhos de 5, 2 anos e meio, 1 ano e 2 meses. Crianças de tudo, dobraram os joelhos em adoração a Deus para orar, porque viram os pais orando. E nós não pedimos para eles fazerem isso na hora. Mas eles, por nos assistirem fazendo isso, dobraram os joelhos. Veja a importância do pai ser o exemplo para os filhos. Como o pai pode dizer ao filho, vai à igreja e ele não vai? Leia a Bíblia e ele não lê a Bíblia. Você precisa se aproximar mais de Deus e o pai está distante de Deus. É uma espécie, talvez, de farisaísmo moderno. Eu conheço, mas não pratico. Mas quero que os outros façam aquilo que eu não faço. Então, para os nossos filhos não se tornarem futuros fariseus, eles precisam ver nos pais o exemplo vivo do que é seguir a Jesus. O preço a se pagar e a recompensa a se obter pelo fato de ser fiel a Jesus. E os filhos, vendo o exemplo do pai e da mãe, certamente seguirão ao Senhor.
Por isso, Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e depois de velho não se desviará desse caminho. Sabemos que isso não é uma promessa, mas é uma máxima. Ou seja, para que os filhos andem no caminho, num determinado caminho, o pai e a mãe é quem tem que orientá-lo neste caminho. Assim como uma criança é levada à escola e quando volta com as atividades da escola, os pais têm que ajudá-lo naquilo. Os pais têm que levar os filhos para a igreja. E voltando da igreja, tem que fazer as atividades passadas para as crianças que receberam na igreja. É guiar no caminho, para que ele receba estrutura firme da fé, para depois de velho não se desviar daquilo que ele aprendeu desde criança. Nós, pais, precisamos prestar orientação espiritual para os nossos filhos. E muitas vezes nós terceirizamos isso. Achamos que é responsabilidade do tio da igreja, da tia da igreja, do pastor da igreja. É responsabilidade dos pais orientar espiritualmente os seus filhos nos caminhos do Senhor. É dever do discípulo de Cristo orientar e treinar os seus filhos para amarem e seguirem ao Senhor. É dever dos pais. A responsabilidade dos pais não se limita apenas a providenciar um lugar para a família morar, roupas para vestir, alimento para se alimentarem, dar roupas e comidas, suprir as necessidades. O dever do pai vai além disso. Porque o pai, como cristão, pode e deve ter uma vida completamente consagrada a Deus, para servir de exemplo, vivendo de maneira honesta e abertamente, para que o mundo saiba quem é o pai dele. Ou seja, não é um pai apenas que é ligado à provisão material, mas um pai que fornece orientação espiritual para os seus filhos. Às vezes o filho diz assim: pai, eu quero ir numa excursão da igreja. Ok, meu filho, quanto é a excursão? 3 dias, pai, são R$ 150. Ah, filho, é caro demais. Papai não tem esse dinheiro para você ir num retiro espiritual, para estudar a palavra de Deus e orar. Papai não tem. Mas quando o filho pede um videogame de R$ 2.000, aí papai dá um jeito de parcelar no cartão e dá para o filho. Será que é desse jeito que você vai instruir seus filhos nos caminhos do Senhor? Pai, eu vi uma Bíblia bonita e eu quero aquela Bíblia para mim. Quanto que é, filho? Ah, R$ 120. Papai não tem dinheiro. Papai não tem dinheiro para comprar esse presente, essa Bíblia. Mas quando o filho chora e pede um celular de R$ 1.500, R$ 1.000, R$ 800, aí papai não faz esforço nenhum para comprar esse aparelho eletrônico e dar para o filho, não é isso? Isso não é orientar os filhos espiritualmente. E orientar os filhos espiritualmente também é investir na vida espiritual deles. É dar apoio, provisão, para que o filho tenha condições de ir e vir à igreja e participar das atividades da igreja e assim crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. O pai tem que dar apoio, suporte total. E por isso, melhor dizendo, e com isto, esse seu filho futuramente, assim como uma flecha na aljava do valente,
atingirá o alvo perfeitamente. Com muita facilidade ele atingirá o alvo. Por quê? Porque é uma flecha firme. É uma flecha útil nas mãos de um guerreiro. Como que os seus filhos podem te trazer alegria como herança do Senhor se você não investir na vida espiritual deles? Só dar comida, bebida, teto, roupas não é o suficiente para que o filho no futuro lhe traga alegrias. É preciso investir pesado, principalmente nos dias de hoje, na vida espiritual dos seus filhos. Eles são herança do Senhor. É responsabilidade minha e sua guiá-los nos caminhos do Senhor. Pela nossa honestidade, pela nossa transparência, pela nossa vivência da palavra de Deus, os nossos filhos irão nos seguir. De acordo com Deuteronômio 6, de 1 a 9, lá diz que os pais têm que inculcar na cabeça dos filhos a palavra de Deus. Seja no caminho, quando deitar, quando se levantar. O tempo todo, aproveitando cada oportunidade para ensinar os filhos a respeito da palavra de Deus. E desde a primeira coisa, da manhã, até a última preparação antes de deitar-se, até na hora de pôr o pijaminha, dentro ou fora de casa, é sempre tempo certo para ensinar e treinar os nossos filhos para seguirem a Deus. Então nós temos que ter esse discernimento, esse tato, essa pegada de ensinar os nossos filhos desde de manhã, quando assim que ele levanta, no caminhar com ele, no levar na escola, no buscar da escola, na hora do café da manhã, na volta da escola. E quando deitar, orar com ele, ler um versículo para ele, para que ele possa dormir em paz e com isso aprender a palavra do Senhor e receber treinamento para que assim ele cresça no temor do Senhor, seguindo a vontade de Deus com temor e amor. É importante que os pais vivam cada momento com honestidade, com amor, e esse amor controlado por Deus perante os filhos. Não é um amor impulsivo, um amor exagerado, um amor que idolatra filhos, ou um amor que maltrata os filhos. Não é isso. Mas um amor controlado pelo Espírito de Deus, que sabe a hora de dar e a hora de tirar alguma coisa, que sabe a hora de discipliná-los em amor, que sabe a hora de calar e não irritar os filhos por falar demais, e nem por corrigi-los severamente, sem o temor do Senhor. Por isso é importante os pais pedirem a Deus sabedoria do alto céus, para receber do Senhor o domínio próprio, para guiar, conduzir, equipar os filhos para servirem ao Deus vivo com amor, tremor e sabedoria. Desta maneira, teremos filhos que serão bênçãos e no lugar de tristeza nos trarão muita alegria. Por isso, não troque a palavra de Deus por distrações fúteis, passageiras. Não troque. Cante com seu filho. Louve a Deus com seu filho. Conte histórias bíblicas para o seu filho. E quando andar com ele, aproveite bem cada oportunidade para inculcar na cabeça dele a palavra de Deus. Como flecha nas mãos do valente.
são os filhos nascidos na juventude. Versículo 5 do Salmo 127. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Parabéns para você que tem muitos filhos. Estes seus filhos, sendo treinados e guiados para a glória de Deus, darão frutos que vão honrar e glorificar o nome do Senhor. Isso lhe trará bastante alegria. É fácil? Não disse que seria fácil. Mas todo investimento requer determinação, requer postura, firmeza de caráter, de fé, convicções. Todo investimento requer de nós energia, para que assim tenhamos lá na frente um resultado positivo. Por isso, guerreiros e guerreiras do Senhor, invistam pesado na educação espiritual de seus filhos, para que eles sejam uma bênção nos caminhos do Senhor. Como está a vida de seus filhos perante Deus? Quanto tempo eles têm gastado com o celular na mão? Quanto tempo eles têm gastado na frente da televisão? Quanto tempo seu filho gasta orando, lendo a Bíblia? Está na hora de mudarmos e sermos mais firmes, para que não venhamos a perder os nossos filhos para as doutrinas fúteis deste mundo vil. Está na hora de arregaçarmos as mangas e educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E se você já faz isso, parabéns. Continue. Porque lá na frente você vai ter motivo para sorrir e se alegrar com seus filhos. Seja o exemplo na palavra, no amor, na fidelidade, buscando com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. E com certeza seu filho vai lhe imitar. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê sabedoria para guiar os filhos. Que Deus seja glorificado através da sua vida e da vida dos seus filhos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra que tocou os nossos corações. Aqueles que têm pedido sabedoria, Pai, eu peço a Ti que conceda a eles, para que eles venham conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Também, Pai, como Pai, peço a Ti que me dê sabedoria para guiar os meus filhos também nos caminhos do Senhor. Nós dependemos de Ti para tudo, Pai. Pai de amor, abençoa os pais que são, ó Pai querido, instrumento em Tuas mãos para conduzir as crianças nos caminhos do Senhor. E que cada filho hoje possa, se estiver de mal com o pai, pedir perdão para ele, se reconciliar, porque depois da partida pode ser tarde demais. Aproveite cada momento com seu pai, com a sua mãe, pois
Os dias são maus. Não desperdice a oportunidade de estar com eles. Por causa de picuinha, disse que me disse, distrações. Honre o seu pai e a sua mãe, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos pais e mães. Obrigado. Não é fácil, mas é uma alegria que recebemos. Um privilégio indescritível, inenarrável, Senhor. Obrigado. E aqueles que desejam ardentemente ter filhos, que o teu Santo Espírito conceda a eles esta graça. Toca na madre, Pai, da estéril, da mãe que não pode ter filhos, do pai que não pode ter filhos. Toca nesse momento, Pai. Ajude-os para que eles venham multiplicar, como manda a tua palavra, e terem filhos para a honra e glória do teu nome. Pai de amor, fica conosco, abençoa-nos no decorrer desta semana, livrando-nos, ó Deus, de todo mal, de toda seta inflamada do maligno. Livra-nos de pessoas perversas, mal intencionadas, e nos cubra com a tua presença. Senhor, que a nossa semana seja recheada das tuas bênçãos. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém e graças a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe você e a sua família. Por favor, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Ore por este ministério, para que possamos alcançar vidas para Jesus. Contribua financeiramente, para que esse ministério possa ganhar almas para Jesus no mundo inteiro. Nós temos uma missão para ser realizada a partir do dia 17, na região da Bahia, Boa Vista do Tupim. Ore por esta missão, contribua com esta missão, para que possamos colher ali frutos para a glória de Deus. Boa Vista do Tupim, Bahia, é uma cidade pequena com 19 mil habitantes. E no dia 17, creio eu, pela fé, que eu e o meu auxiliar Roger, o irmão Roger, sairemos daqui para ir lá evangelizar de casa em casa a palavra do Senhor. Eu creio que virão frutos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um beijo santo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Tchau.